Bem, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui para vocês, que é mostrando uma parte de como eu realizo o ritual de banimento, tá? O ritual de banimento está ajudando bastante pessoas, até mais que outros rituais, tá? Tá sendo mais rápido. Então eu vou explicar para vocês o método que eu utilizo parcial, tá? Não vai ser completo, vai ser uma parte só, porque o processo é muito longo e eu não ensino ninguém, só vou mostrar para vocês uma parte de como é que eu realizo esse ritual. E aí vocês vão ver que é muito diferente de que é um rituais de terreiros, tá? Bem, eu vou posicionar aqui o celular no que eu chamo de arena de Satã, tá? Ela é feita de mármore, onde eu utilizo, tá? Que é essa aqui, tá? Ela é toda de mármore, onde aqui eu faço magias de encantamentos, aqui em cima eu faço magias de vingança, né? Prosperidade também, meus ritos de sangue e o trabalho na atuação de banimentos, perfeito? Então eu vou posicionar aqui porque eu vou fazer simbologias e vou explicando, tá? O sentido disso tudo, perfeito? Vamos lá? Então, vou colocar aqui. Perfeito. Então, gente, é o seguinte. Para começar, eu sempre faço a limpeza nessa arena. Sempre faço a limpeza nessa arena, faço defumação nela, né, com incensos, ou eu jogo algum aroma. Então sempre ela tá no seu ponto de força aqui, né? Porque aqui vai vários fundamentos que eu faço em cima dessa arena, tá? E agora eu vou começando a fazer o símbolo, tá? Porque aí vai parecer de uma forma, mas eu vou desenhar de outra, tá? Que é o símbolo do pentagrama invertido, tá? Que é o pentagrama, pessoal, muitos já conhecem como pentagrama satânico, né? Então eu sempre eu utilizo esse sigilo para as realizações de banimento. Por quê? Porque o sigilo do pentagrama, além de simbolizar, né, o símbolo dele é um símbolo bafomético também, é um símbolo que hoje tem uma egrégora, foi criada uma egrégora muito forte com seus fundamentos. Então daqui, se vocês forem ver daí, né, a ponta tá para cima, que é o pentagrama tradicional, o pentagrama normal, todo mundo conhece ali o pentagrama, a Wicca mesmo usa muito, porque a utilização desse pentagrama com a ponta para cima é mais para os deuses, para o divino, deuses da Wicca, deuses da bruxaria, porém é mais voltado à bruxaria branca, né? Então é um símbolo utilizado mais para proteção, certo? É um símbolo utilizado mais para proteção, porque ele tem a proteção dos elementos e a proteção que está aqui na ponta, né, que vocês estão vendo daí, a proteção divina dos deuses, da deusa mãe, do deus pai e assim por diante. Então eles utilizam muito o pentagrama, o tradicional, o normal, como um símbolo de proteção da magia branca. Já para nós que cultuamos, para mim que cultuo o Satã, né, que sou pactuado, luciferianismo e coisa e tal, então esse pentagrama ele quer dizer o quê? Tá? Note que o pentagrama invertido, as duas pontas estão para cima. Bom, aqui já vão falar, é o chifre do bode. Perfeito. Tanto que tem pentagramas, né, que eles ainda até desenham um chifre aqui, que é para a pessoa entender, né, das partes significado, que os olhos,
aqui é o nariz, aqui vai as barbas, aqui vai a orelha. É um pentagrama satânico, simbolizando aqui o bode, né? Utilizado muito no satanismo. Fora isso, ele também significa, ele também tem as representações dos elementos, tá, pessoal? Aqui também eles atuam muito nos elementos, porém, a ajuda, quando é pedido, tá? Agora vocês vão ver o significado da ponta para baixo. A ajuda, quando é pedida, as entidades, a espiritualidade, são aquelas que atuam em terra, tá? Tá aqui, ó, em terra. Tanto, se vocês forem ver o símbolo bafomético, por exemplo, né, que aqui no Brasil conhecido na Quimbanda como Beelzebu, vocês notem que eles têm, né, deixa eu pegar aqui de novo, dá licença. Notem que ele tem uma mão virada para cima, né, e a outra para baixo. Na minha posição é a direita para cima e a esquerda para baixo. Isso quer dizer que tudo que é em cima também é embaixo. Resumindo, tudo que há na espiritualidade também é aqui na nossa vida terrena, tá? Voltamos aqui. Então, vamos cair aqui. Então, o que atua para nós aqui em terra é o que nós pedimos na ajuda na espiritualidade, nas entidades satânicas, ok? Quando vai fazer uma invocação demoníaca, aqueles que vão atuar por nós são aqueles que já caminham em terra, são aqueles que já passaram, viveram em terra, ok? Então, esse é um fundamento, né? Na verdade, assim, é algo que tem mais sentido do que, né? Sendo que cada um tem as suas diferenças. O pentagrama invertido e o pentagrama normal. Tá? Então, aqui nesse pentagrama, no pentagrama, você tem também alguns elementos, né? Você pode colocar o elemento terra, fogo, ar e água. E quem vai atuar para nós é a entidade, é o espiritual, porém na terra. Aqueles que andam em terra, aqueles que vagam aqui em nosso mundo. Conhecidos aí também como os Exus, né, os guardiões, Eguns, Quiumbas e assim. Por isso é um símbolo da magia negra, porque a atuação é direta com o espiritual neste mundo. Diferente dos divinos, né, daimons que já estão, cada um tem seus mundos, ou da parte lá da Wicca, ou da parte até de Umbanda, até outros também utilizam pentagrama, perfeito? Para simbolizar o divino lá dos mundos bonitinhos. Ok? Então vamos lá. Porém, esse é um sigilo que eu utilizo para realizar a magia de banimento. Porém, não acaba aí, tá? Então aqui eu vou colocar o que? Os elementos, que são muito importantes, tá? A atuação dos elementos na magia, gente, ela é muito mais eficaz, muito mais importante do que eu matar um bicho aqui e jogar nessa sangueira toda aqui em cima, tá? Porque os elementos, eles são parte diário da nossa vida, diário. Todos os dias nós estamos na atuação dos elementos. Porém, tem muitas pessoas, até mesmo magistas, que não sabem utilizar a força do elemento. Eles querem, né, ostentar, eles querem causar, né? Então, para causar, vamos matar um franguinho, vamos matar um bodinho ali, vamos derramar sangue para aquela pessoa fazer, nossa, ai, coitado do bichinho, nossa, sangue, né? Perfeito. Então eu começo com a utilização dos elementos, que são peças fundamentais na magia. Tá aí.
E aí o que eu costumo fazer nos elementos? Bom, nós temos aqui o ar, aqui eu costumo colocar um incenso, tá? Aqui nós temos terra, deixa eu pegar aqui. Então aqui nesse pote eu tenho terra, essa terra eu peguei do cemitério, então eu costumo colocar um pouquinho de terra aqui em cima também, tá? Já estou pegando aqui para mostrar para vocês. Aqui temos o elemento água, então eu costumo pegar, dá licença caveira, coloco aí um copo de água, tá? Um recipiente menor de água, coloco aqui, tá? Aqui o copo. E aqui nós temos o elemento fogo, perfeito? O elemento fogo, que eu posso colocar uma vela, tá? Coloco vela, porém, na hora que eu vou começar a executar essa magia aqui, eu utilizo o que? As velas que vão ser posicionadas são brancas, tá? Então aqui eu vou colocar uma, outra aqui. A do fogo já fica no fogo. Vocês estão vendo que interessante? E aqui eu vou colocar ativando o elemento água. Perfeito? Pronto. Quando eu posicionei todas as velas, neste meio aqui, tá? Neste meio, no meio, eu coloco a vela negra. Mas por que eu utilizo a vela negra no pentagrama? Bom, eu já falei várias vezes que a vela negra, deixa eu pegar aqui a cadeira, eu já falei várias vezes aqui que a vela negra, ela tanto pode absorver energias, como ela pode demandar energias. A vela negra é essa a intenção nela, tá? Da magia negra, essa é a intenção. Você pode pedir proteção acendendo uma vela, como você também pode pedir ataques na vela negra. Então tem vários tipos de magia que são utilizados com a vela negra. Só basta saber fazer. Então eu coloco a vela negra aqui, primeiro simbolizando, tá, a nossa ordem, o nosso caminho, tá, o caminho causal, o caminho de magia, e também para absorver a energia do voodoo que eu vou colocar aqui, tá? Então, posicionadas as velas brancas. Por que as velas brancas? Porque a intenção da magia é trazer paz para esta pessoa. É para limpar ela de forças densas, de forças negativas, de entidades ruins que estão atuando na vida dessas pessoas, atrapalhando. Muitas dessas entidades, elas vêm de uma demanda, ou então ele trouxe de um cemitério, ou maldição de família, e assim por diante, tá? Então, tudo, vocês estão vendo que tudo tem a sua simbologia, tudo tem o seu porquê. Cada peça tem o seu porquê de posicionar elas aqui nesse círculo, ok? Perfeito. Depois, né, que eu fiz tudo essa simbologia, posicionei as velas em volta, tá? Aqui em volta eu não vou fazer porque já é mais complicado, tá? Mas em volta eu faço o círculo de fogo, tá? O círculo de fogo eu ativo depois de ter feito o ritual. Por isso que eu estou falando para vocês que eu não vou explicar completamente o sentido do banimento, porque é muita coisa, é um processo que se faz para começar a fazer toda essa outra parte simbólica aqui, tá?
Então, sempre antes de eu colocar o círculo de fogo, eu primeiro tenho que fazer o ritual, abrir o ritual, pedir a permissão de Lucifer, pedir a permissão de Satã, pedir a permissão dos guardiões que estão presentes nos portais, né, na porta da minha casa, e também oferecer algo, né, que eu ofereço sempre no altar. Em meu altar eu sempre ofereço algo também. Tá? Depois de tudo isso feito, tem ali o ritual do corte, que não é corte de bicho, mas é o ritual que eu faço com a espada, a minha lua negra, tá? A espada lua negra, em que eu passo, tá, em posições no voodoo da pessoa que vai estar aqui. Então ela também tem o seu significado na magia de banimento, tá? Então, para que vocês vejam que é um processo complexo, as minhas magias e as magias que eu utilizo, tá, no luciferianismo, tá? É uma magia que é utilizada em invocações, simbologias, porque, pessoal, é o seguinte, ó, tá, vou terminar aqui, que ainda não acabei, tá? Tem mais coisas aqui que eu vou colocar. Então, tudo isso que tem aqui, existe uma força, existe um porquê e existe um fundamento. Porque tudo se criou uma egrégora, tá? Cada símbolo que é colocado simboliza uma egrégora. Todo mundo sabe que isso aqui é um elemento, todo mundo sabe que isso aqui é um pentagrama satânico, e tem muita gente que reverencia isso. Cada reverência disso, utilizada por milhões de pessoas, se cria um porquê, se ativa uma força. Então essa força, ela é existente. Essa força, ela é existente, tá? Bem, para complementar, fora do círculo, tá? Fora do círculo, há um outro símbolo que as pessoas já conhecem, que muita gente se apavora, se assusta, que é uma coisa ridícula, besta e ignorância humana, tá? Que é esse símbolo aqui. Isso mesmo que vocês estão vendo. Desenho um aqui, desenho outro aqui, essa é a famosa cruz gamada, conhecido aqui em nosso mundo por causa de uma infeliz utilização como a suástica, né? Suástica, tão temida suástica, tá? Que matou judeus, matou negros, matou tudo. Ele queria criar uma raça ariana. Porém, esse símbolo não tem nada a ver com as cagadas humanas, mas ela é um símbolo de poder. E ela é utilizada há milhões de anos por povos diferentes. E ainda existe. Tá? Nos orientes mesmo, os povos dos orientes, os orientais, tem japoneses, por exemplo, tem uns que utilizam, tá, a cruz gamada, só que são em diferentes posições. Tem uns que fazem em diferentes desenhos, mas já existia a cruz gamada já fazem milhões de anos, né? E Hitler, como ele tinha o ocultismo, que ele trabalhava, ele mexia com bruxaria, com ocultismo, os magos da época que ajudavam ele no aponderamento sabiam do poder da cruz gamada, né? Sabiam da utilização e da força, que na verdade ela significa prosperidade, aponderamento e força.
tá? Prosperidade, aponderamento e força, tá? Conhecimento. Então eles utilizavam a energia disso para os propósitos deles, mas não significa que ela é usada somente para esses propósitos que Hitler utilizou. Se fosse assim, então o que diria, né? O cara lá matou milhões de pessoas, mas se for para ir nessa lógica, então a bandeira dos Estados Unidos ela deveria ser proibida também, a exposição dela, né? Porque caiamos entre nós. O cara detonou 2 cidades inteiras com a bomba atômica, né? Então é por isso que eu falo, é ignorância humana, até mesmo dos políticos, das leis, em proibir o uso da cruz gamada por causa de Hitler, né? Sendo que os Estados Unidos também, eles mataram milhões, até muito mais do que Hitler, destruindo cidades inteiras, crianças morreram, gente no hospital morreu, idosos morreram, pessoas de bem morreram, uma cidade inteira foi pro saco, 2, né? Hiroshima e Nagasaki, com a bomba atômica por causa de guerra, né? Por causa da guerra. Não foram suficientemente capazes de partir por corpo a corpo e utilizaram, vamos experimentar agora a bomba, né? Para ver qual que vai ser a reação dela, vamos jogar neles lá para ver o que dá. Então, gente, né? Falar o que da suástica ou da cruz gamada, do tamanho também da proporção catastrófica que os americanos fizeram no passado também. Então eu utilizo porque ela é uma força, tá? Ele é um sigilo de poder também. Ele é um sigilo de poder. E se vocês forem ver, vocês sabem que o sigilo, né? O sigilo eu já falei. Deixa eu terminar isso aqui para depois eu pegar a câmera e explicar sobre isso. Então aí aqui no meio, aqui ao meio, fica essa outra coluna de mármore, onde eu coloco o voodoo da pessoa aqui em pé, tá? Faço toda a ritualística que fica na frente do altar, e depois de toda a ritualística, todas as pronúncias feitas, né? Tudo está simbolizado, as velas acesas, o incenso aceso. Às vezes também eu baforo com o charuto, né? Tudo feito. Antes disso tudo, do voodoo tá aqui, ó, eu já consagrei, já tenho consagrado o voodoo, porque eu tô sem voodoo aqui, mas eu consagro, tenho que fazer a consagração do voodoo, para depois ele ser colocado aqui, nesse pilar de mármore, que fica à frente do altar, e aí é feito a queima do círculo de fogo, aonde ele bane, aonde ele explode, aonde ele queima todas as coisas negativas que estavam aqui nesta pessoa, que é o voodoo, que simboliza a pessoa. Tá ok? E de parte de fora, estou pedindo, né, com que esse sigilo da cruz gamada traga para essa pessoa uma prosperidade, traga forças para ela, né, e aponderamento. Ela não é um símbolo de proteção, ela é um símbolo mais de aponderamento. Tá? A cruz gamada ela é assim, boas novas, ela traz boas novas para a pessoa. Perfeito? Então vamos lá agora. Gente, assim, eu expliquei um pouco sobre o processo ritualístico, né? Uma das partes do processo ritualístico que eu utilizo dentro do meu espaço-tempo para fazer o banimento, tá? Que é uma coisa demorada, uma coisa complexa e que provoca outras forças, provoca a quem está atrapalhando a vida, a sua vida ou a vida da pessoa lá, do qual está pedindo ajuda para o bruxo, tá? Então, assim,
não é uma coisa assim tão simples de ser feita. É uma forma ritualística a bruxaria. Por isso que quando eu falo, o cara tá inventando que é bruxaria tradicional, o cara acha que não sabe nem acender uma vela. Tá? Aqui eu estou explicando uma das partes que é utilizada. Porque nesse caminho que é diferente, né, dos outros de terreiros, cada um tem a sua forma, a minha utilização é essa e tem dado muito certo. Porque muitas dessas partes também vêm da pessoa, vem do sacerdote, vem do bruxo, com a sua força, a sua energia e concentração na hora do ritual, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que tem aqui que lembra muito a estrela, a cruz gamada? As posições do braço, tá? Do braço bafomético, do braço Beelzebu, né? Outra coisa aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó, tá? Tridente de Exu. O que é em cima igual é embaixo. A única diferença é que depois inverteram, colocaram lateral o desenho da cruz gamada. Mas o processo da energia, o processo da intenção, o processo dessa egrégora é a mesma. Tá? Porque ele traz aponderamento, ele traz conhecimento, isso é conhecimento. Os deuses, as entidades, as divindades trazem o conhecimento para aqueles que estão abertos a isso. Por isso que o satanismo, o luciferianismo, qualquer tipo de magia, né, mesmo os de terreiros, não é qualquer pessoa que consegue alcançar esse objetivo. Não é. Isso aí é uma coisa que vem da pessoa, é ancestral dela. É ancestral não só de vidas passadas, mas na espiritualidade também. Então é algo muito sagrado que a pessoa desperta e ela começa. Do nada ela começa a gostar, do nada ela começa a fazer, do nada ela começa a ter suas simbologias, atuar nelas. A intuição, a espiritualidade em tamanha comunicação na intuição da pessoa faz com que ela aprenda. E ela vai utilizando, ela vai se oferecendo para essa energia. Ela tem seus altos e ela tem seus baixos. Eu tenho meus altos e também tenho os meus baixos. Nem tudo a gente sabe, eu sei do mínimo ainda do que eles podem oferecer. Então desse mínimo, a prosperidade vem. Desse mínimo, você vai entendendo. Você vai quebrando a cabeça e vai arrumando. Tá? Então, tá aí, tá? Um pouquinho de como é o processo do bruxo em certos rituais do que eu faço dentro aqui do meu espaço-tempo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desta demonstração. E comentem, né? Podem fazer seus comentários, dê o seu likezinho ali, compartilhe. E inscreva-se aí também no canal, tá? Para ajudar o canal do Bruxo a expandir mais aí, tá? O pessoal ver e conhecer mais sobre a bruxaria. A bruxaria tradicional, a bruxaria, perfeito? Gente, mais uma vez eu vou falar. Bruxaria não vem só de matanças, não vem só de sacrifícios. A bruxaria, o mago, a energia vem dele também, tá? É a força espiritual daquela pessoa. Não somente entregando vidas para pedir auxílio a entidades, sendo que tem entidades que utilizam da sua ou da nossa, da minha energia, para atuar em certos trabalhos em que eu realizo aqui. Perfeito? Salve, grande Satã! Salve, grande Maior Lucifer, e nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.